Todas as terças, o Boa Tarde Minas conversa com pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições que acontecem no mês de outubro. Todas as entrevistas têm a duração de 10 minutos. Hoje eu recebo aqui o engenheiro, economista Paulo Brant, do PSB de Bola, que já foi secretário estadual de Cultura do governo Aécio Neves, vice-governador na primeira gestão de Romeu Zema. Boa tarde, Paulo Brant. Boa tarde, Eduardo. Grande prazer estar aqui com você. Nós repetimos para todos aqueles que estão pretendendo candidatar a mesma pergunta para começar. Qual seria, assim, a primeira canetada, sua primeira medida como prefeito de Belo Horizonte em janeiro do ano que vem? Eu vou falar duas, porque as duas são muito interligadas. É o seguinte, eu estou muito desapontado, eu acho que a população, de uma forma geral, com as administrações públicas, de uma forma geral. E acho que a causa... Belo Horizonte tem muito problema, muito problema. A gente poderia falar de vários deles aqui. Mas eu acho que o mais importante é a maneira de abordar os problemas. Por isso que eu vou falar de duas coisas. O que é que eu percebo hoje na administração pública? Há uma carência de duas coisas. Primeiro, capacidade de construir maiorias nos parlamentos. Você vê Belo Horizonte, os prefeitos não conseguem aprovar nem financiamento internacional. Isso vale no governo do Estado, etc. Segundo, os governos estão olhando apenas o curtíssimo prazo. Não há planejamento na administração pública. Há até secretaria de planejamento, mas elas cuidam só de orçamento. Então, quais são as duas medidas que eu acho cruciais para iniciar o mandato? Primeiro, uma forte articulação com a Câmara para criar uma maioria republicana estável para poder fazer os projetos serem viabilizados. E segundo, criar uma secretaria de planejamento estratégico, uma secretaria do futuro para abordar os problemas com o olhar de curto prazo, mas também de longo prazo. Eu acho que todos os problemas de Belo Horizonte têm as suas dores imediatas, mas demandam uma abordagem mais estratégica para, de fato, serem resolvidos. De certa forma, o senhor, a menos que eu esteja enganado, corrobora o que eu falo demais aqui no rádio. Falta conversa? Com certeza. Vários políticos têm dito o seguinte: no Brasil precisa de menos política e mais gestão. Eu discordo radicalmente. Por quê? A gestão pública precisa de política. Uma coisa é empresa privada. Eu fui CEO da Cenibra. Na Cenibra, tudo que a gente resolvia podia fazer. Na política, não. Você tem o parlamento, tem a sociedade, tem a imprensa, a sociedade civil. A política faz parte da gestão. Sim. Não adianta ter boas ideias se você não consegue torná-las viáveis. O seu sobrenome e a sua história tem tudo a ver com essa cidade. E eu imagino que o senhor fica triste, como eu, de vê-la tão suja. Muito triste com a percepção que a gente tem é de falta de cuidado. Falta de cuidado, sujeira, a situação dos moradores em situação de rua, que é uma situação dramática, que é uma tragédia social. Só que é uma tragédia que ela ocorre lentamente. O Brasil hoje tem 300 mil moradores em situação de rua. Isso é uma tragédia. Eles também são parte dessa sua afirmação de que a gente vai enrolando. Tem outra eleição, vai enrolando e não resolve? E não resolve. Não é um problema simples, é complexo, mas tem que ser enfrentado porque é triste demais. Eu moro numa região que é rodeada de morador de rua e eu converso várias vezes com eles. São vários os tipos, não tem uma solução só, tem de tudo ali. Mas principalmente quem merece a nossa compaixão, está em situação de rua, quem é usuário de drogas e quem é criminoso disfarçado de morador de rua, aí que complica. Tem tudo, não é simples, mas é um problema que a sociedade tem que resolver. E a prefeitura e o prefeito é a liderança que, em princípio, tem essa responsabilidade. A área de educação e saúde, alguma preocupação especial? Aqui eu quero focar nisso. Educação, para mim, o projeto fundamental para mim é a educação infantil. Hoje, EMEIs, porque a educação infantil, além de ser crucial para a formação das crianças, tem um aspecto social que é fazer com que as mães, educação em tempo integral, que as mães possam trabalhar e deixar os filhos lá. E outra é formação profissional. Nós temos um horizonte, um universo enorme de jovens que não têm capacitação. É claro que isso não é uma responsabilidade específica da prefeitura, mas, principalmente na área das novas tecnologias, nós temos que pegar essa juventude e dar uma formação mais rápida para que eles possam ingressar no mercado de trabalho. Na saúde, nós temos UPAs e postos, alguns deles já reformados com convênio, uma PPP, que são legais.
Mas o povo não está satisfeito. Acho que falta conversar também com os profissionais de saúde. Sem dúvida. Eu acho que há uma... Você tocou no ponto que eu acho super importante. Normalmente, há um certo preconceito generalizado contra o servidor público. Contra o servidor público, ele é estável, enfim. Em qualquer organização, se você não contar com o comprometimento, o envolvimento do servidor, nada acontece. Nada acontece na educação sem o professor. E nada acontece na saúde sem o enfermeiro, sem o médico. Então você tem que criar um envolvimento, um comprometimento com essas pessoas. Parece que Belo Horizonte tem uma certa aversão à alegria, sabe? Com o devido respeito aos que são contra, mas uma guerra agora contra a Stock Car. O carnaval foi uma labuta para implantar, tem gente que reclama o tempo todo. Belo Horizonte precisa de mais alegria? Ah, precisa. O mineiro é alegre, né? O carnaval é um grande exemplo. Muita gente dizia que o Belo Horizontino não gostava de carnaval. Gostava, só que ele saía para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para o interior. Quando o carnaval se viabilizou aqui, o Belo Horizontino é alegre, o mineiro é alegre, né? O Belo Horizontino gosta. É claro que essa alegria da sociedade tem que ser compatibilizada com respeito aos outros cidadãos, mas a alegria tem que ser saudada, né? O senhor considera que Belo Horizonte, como de resto de Minas Gerais, estão num outro patamar que não do Rio Grande do Sul? Ou a gente, depois de Mariana, Brumadinho, ainda pode ser vítima de mais tragédias por falta de planejamento e ação? Eu acho que as mudanças climáticas chegaram no ponto que a gente não pode nunca dizer que isso não vai acontecer. Eu acho que Belo Horizonte tem os problemas das enchentes, que de certa forma foram atenuados nos últimos anos, mas ainda é um problema presente. Eu acho que essa questão das barragens, elas estão sendo razoavelmente equacionadas. Mas a questão das enchentes em Belo Horizonte é uma preocupação enorme. Agora, por exemplo, a Vale quer fazer o projeto Apolo na serra que liga Nova Lima, Rio Acima, mas sobretudo Caeté a Santa Bárbara. E aí vem aquela preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com os resultados disso. A Vale está chamando para audiência pública amanhã em Santa Bárbara, depois da manhã em Caeté. É possível compatibilizar o desenvolvimento, a riqueza mineral sem a pobreza ambiental? Sim, porque a mineração é um setor importante. Em Minas Gerais tem uma riqueza mineral fundamental. Agora, obviamente, tem que ser compatível com a sustentabilidade. Eu acho que é possível, sim, com tecnologia, com ciência e com diálogo. Né? E não dá para falar de meio ambiente, não dá para falar de enchente, não dá para falar de transporte coletivo, se a gente pensar cidades conurbadas. Eu sofro tanto com o fato de o Zema ter ficado tanto tempo sem falar com o Calil, agora fala com o Fuad, com a Marília. Paulo Brandt, prefeito de BH, ele vai chamar os outros 33 prefeitos para conversar junto com o governador do estado? Claro. O prefeito de Belo Horizonte, ele é uma liderança política. Belo Horizonte é o centro da terceira maior região metropolitana do Brasil e a sexta maior da América Latina. E os problemas, quase todos de Belo Horizonte, são metropolitanos. O problema da mobilidade é metropolitano. E você não tem na Constituição maneira do prefeito de Belo Horizonte obrigar os prefeitos a fazer o que ele acha que é importante, nem o governo do estado. Isso é uma ação da política. Política. Você tem que sentar com todos os prefeitos e o papel do prefeito de Belo Horizonte é fundamental. Ele é o líder da capital. Ele é que tem que puxar isso. Não é engraçado que o Zema tenta fazer o Rodoanel e dos 34, só 2 se manifestam e contra, e ninguém é a favor? Eu acho que aí é um bom exemplo de falta de conversa, falta de diálogo. Um investimento dessa magnitude, dessa importância, ele já nasce com esse pecado original. Sabe o que a gente tem feito com todos os que vêm aqui, doutor Paulo Brandt? Quando chega assim, faltando 1 minuto e meio, como é agora, a gente fala assim, vamos treinar para o debate, suas considerações finais, ou seja, algo que o senhor não disse, ou um recado que o senhor queria dar para o Belo Horizontino, faz favor. Não, o recado é o seguinte, como eu disse no início, eu acho que uma grande parcela da população insatisfeita com a administração pública. A forma que a gente tem nas democracias é através das eleições. A eleição livre é uma janela que a gente tem para poder expressar a nossa opinião, a nossa visão de mundo. Então, eu acho que nessas eleições é fundamental que as pessoas escolham com cuidado, procurem ver a trajetória, a história de cada candidato, as suas ideias, as suas atitudes, né? E que não votem de cabresto.
Não vote por indicação de ninguém. Por mais que você admire, por mais que eu admire o Eduardo Costa, eu não posso votar num candidato só porque o Eduardo Costa falou que é bom, com todo respeito. Então, as eleições são o momento supremo da democracia. Nós temos que valorizar as eleições e analisar com muito cuidado as opções, todas elas legítimas, né? Todas elas legítimas, que vão, de certa forma, ao encontro daquilo que a gente entende que é o... Belo Horizonte precisa de uma liderança que inspire. Nós somos a de esperança. Né? A vida é resultado de escolhas e não dá para fazer nada fora da política. Absolutamente nada. Muito obrigado, Paulo Brant. Grande abraço, Eduardo.